Olá, meus amores, olá, minhas amoras. Mais uma semaninha juntos aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de literatura, a gente vai falar um pouquinho mais de barroco e a gente vai ver como que esse barroco chega até o Brasil, como que ele se desenvolve aqui no Brasil e a gente vai conhecer os dois principais autores do barroco brasileiro, tá bom? Então, esse é o esquema da nossa aula de hoje. Não vou ficar de blá blá blá, não vou ficar cheia de conversa. Vamos logo para a aula que a gente tem muito conteúdo pela frente. Então vamos lá. A gente vai começar hoje a falar sobre o barroco brasileiro, tá? Vocês vão ver que é um movimento muito importante aqui no Brasil, tá? A gente vai ver isso ao longo da aula. É a primeira era literária que acontece de verdade aqui no Brasil e ela inaugura uma série de eras literárias que vão começar a acontecer agora aqui no Brasil. Então o Brasil começa a se desenvolver culturalmente. Isso é muito importante para a gente sabe o quanto cultura é fundamental e a gente vai ver como que nasce essa cultura literária aqui no Brasil. A gente vai ver que ela é bem parecida com a cultura literária lá da Europa. Então vamos lá. O que estava acontecendo aqui no Brasil quando esse barroco acontece? Bom, o barroco acontece a partir de 1601 no Brasil. Então, o Brasil já tem 100 anos de colonização portuguesa, então já faz 100 anos que os portugueses estão aqui no Brasil. A gente sabe que durante esses 100 primeiros anos a gente tem um movimento literário que ainda não era, tá? Que é o movimento do quinhentismo, que é um movimento mais voltado para publicidade, para reconhecimento, para documentação. Agora não. Agora a gente começa mesmo a fazer literatura, a gente começa a ter escritores que se dedicam ou dedicam grande parte da sua vida à arte literária, tudo bem? Então tá bom. Então a gente vê que ainda a gente tá num contexto de colonização portuguesa, tá? Ainda existe essa colonização ainda está presente, então a gente mantém todas aquelas características de colonização. E a gente vê que surge um contexto que a gente chama de contexto colonial, de ilhas de cultura. O que significam ilhas? Ilhas são pequenos pedaços de terra, ok? Que elas ficam praticamente isoladas. Quando a gente pensa em ilhas geográficas, a gente pensa em isoladas através do mar. E aqui a gente vai pensar em isoladas de outros locais com povoamento, tá? Então essas ilhas culturais são ilhas de cultura que vão se desenvolver em todo o Brasil, tá? Então por que tem esse conceito de ilhas de cultura? Porque a gente vai ver o surgimento de algumas capitais culturais. Então, algumas capitais, algumas localidades, algumas poucas cidades vão começar a se desenvolver também culturalmente. A gente sabe, estudando história, eu preciso que vocês voltem um pouquinho com o conhecimento de história, que o Brasil, ele não foi colonizado como um todo. Tá? Ele foi colonizado em algumas partes e depois essa colonização começou a ir para o interior do Brasil. Tá? A primeira colonização ela foi feita no litoral, porque é muito mais fácil você colonizar o litoral, ok? Que está próximo do mar, do que você colonizar o interior. O nosso interior ele é muito grande, ele é bem profundo, você tem que caminhar bastante. Então as primeiras capitais, os primeiros povoamentos, as primeiras cidades são cidades litorâneas, são cidades no mar. No mar não, né, gente? Muito próxima do mar. Tá? Então essas primeiras cidades, essas comunidades, essas vilas, porque ainda eram vilas, tá? Que foram se formando, elas vão começar a se desenvolver economicamente, vai começar a nascer uma economia lá dentro, vai começar a se desenvolver socialmente, a gente vai ter a criação de uma sociedade ela é criada, tudo bem? E também com essa sociedade se comunicando,
trocando experiências, trocando informações, vai começar a se desenvolver também uma cultura. Então, quando a gente pensa em barroco, quando a gente pensa nessa primeira era literária, a gente tem que pensar que ela não está dispersa em todo o Brasil. Ela está em algumas localidades. Eu preciso agora que vocês façam uma reflexãozinha que não é um pouco próximo do que a gente vivencia hoje, em 2020, aqui no Brasil. A gente sente uma cultura difundida, órgãos culturais difundidos, centros culturais difundidos por todo o Brasil. Ou a gente percebe que algumas localidades, algumas cidades têm uma cultura muito mais avançada, têm uma cultura mais elaborada, mais apresentada do que em outros lugares onde a cultura é um pouco apagada, onde a cultura é deixada de lado porque tem problemas maiores. Tudo bem, gente? Então eu preciso que a gente perceba que esse cenário de ilha cultural, capital de cultura, existe até hoje. Não é à toa que no ano passado o Enem traz o tema de redação de democratização dos cinemas. Ok? Tá vendo como tudo conversa? Tudo bem? Então a gente vai ver que nessas capitais de cultura vai surgir o que a gente chama de academias. Ai, Marina, o que são essas academias? São associações de leitura. Então as pessoas começaram a se unir, elas começaram a sentir falta de um local para elas conversarem sobre literatura, para elas trocarem informações sobre leituras, para elas mostrarem o que elas estão escrevendo, o que elas estão lendo. E esses grupos vão se unindo e vão criando o que a gente chama de associações. Essas associações elas vão crescer e elas vão se tornar academias, ok? Então essas academias elas são muito importantes para o barroco, tá? Elas vão influenciar esse barroco e elas vão inaugurar toda essa literatura brasileira que estava surgindo. Eu preciso deixar uma outra coisinha clara. Sempre existiu literatura, tá, gente? Existe uma literatura indígena, tá? Porém, essa literatura ela não era escrita, ela era transmitida verbalmente, oralmente, tá? Então, muita coisa, infelizmente, se perdeu, tá? Por isso que a gente conhece tão pouco e a gente também vai tão pouco atrás disso, tá? Essa literatura aqui, que é uma literatura 100% influenciada da Europa, tá? Ela tem uma influência muito forte, tanto que os nomes das eras literárias são os mesmos, ela já é escrita, ela já é documentada, tá? Então, o processo de colonização, ele foi um processo também de apagamento, tá? De exclusão de toda uma cultura e quando a gente fala em cultura, a gente precisa pensar em literatura indígena, tudo bem? Então, faz tudo parte, tá tudo interligado, ok? Então, a gente vai ver que dentro do Brasil nós vamos ter ecos do barroco. Todo mundo sabe o que é um eco, tá? É quando a gente fala algo e a gente consegue continuar ouvindo, ecoa. Então, por que aqui é um eco? Porque aqui é como se fosse uma continuação do movimento barroco lá de Portugal, lá da Europa, tá? Então, o barroco brasileiro, ele se espelha, ele é baseado em toda uma literatura portuguesa e europeia. Ele segue os mesmos valores, ele segue as mesmas características do que a literatura, a era literária barroca de Portugal e da Europa. Tá? Então a gente não vê muitas diferenças. As características eu vou retomar com vocês no próximo slide. São muito parecidas, tá? E é porque está sendo criado, tá? Então quando eu estou criando, eu não vou inventar, tá? Eu vou me inspirar e eles se inspiram no barroco português.
A gente vai ver que nas próximas eras literárias, principalmente no realismo, no modernismo, o Brasil já se transforma. A literatura brasileira já se modifica muito e ela vai se afastando dessa colonização. Até porque a gente vai parar de ser colônia, a gente vai se tornar independente. E todo esse processo de quebra de elo, quebra de ligação com Portugal, vai influenciar também na literatura. Tudo bem, gente? Ficou claro? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu tiro a dúvida, tá bom? Então, vamos retomar um pouquinho, vamos relembrar quais são as características desse barroco. Bom, o barroco ele é conhecido como a arte da Contra-Reforma. Por que a arte da Contra-Reforma? Porque o barroco faz parte de uma série de ações que a Igreja Católica promoveu para tentar barrar as reformas protestantes lideradas por Calvino e Lutero lá na Europa. Então, o maior medo da Igreja Católica era que essas reformas protestantes, que o protestantismo, a nova religião, tá, chegasse em mais países, conquistasse mais países e conquistasse mais fiéis. Não é interessante para nenhuma igreja perder fiel. Tudo bem? Então, eles criaram uma série de ações, uma série de movimentos para tentar barrar essas reformas que estavam pipocando na Europa. Vocês imaginam se a reforma protestante chega até o Brasil colônia, tá? O território, o número de fiéis que a Igreja Católica ia perder, tá? Então, o barroco, ele faz parte, sim, da Contra-Reforma. Tudo bem? Então, ele vai estar atrelado com esse movimento da igreja. Então, se ele está atrelado, ele tem sim características religiosas dentro dele. E a gente vai ver que isso é muito forte, tá? Então, se a gente tem um movimento católico, um movimento cristão, é óbvio que a gente vai ter a retomada de valores cristãos. A gente vai ter a retomada do teocentrismo, Deus no centro. Então, dentro do barroco, a gente vê uma luta, um conflito entre eu quero o antropocentrismo, que eu vi no humanismo, eu vi no classicismo, eu vi no Renascimento e eu gostei, que é colocar o homem no centro da cultura, o homem como criador de conhecimento, mas ao mesmo tempo eu também preciso seguir a Deus, eu preciso seguir os valores. Então eu fico nesse conflito, eu sou mais homem ou eu sigo Deus? Eu sigo o homem, o conhecimento, a ciência, ou eu sigo os valores cristãos? Então, o barroco, ele tá sempre em conflito, ele tá sempre vou, não vou, já fui, tenho que voltar, ele tá sempre nessa corda bamba, tá bom? Então, por isso que eles são inseguros, eles têm medo de existir. Por quê? Porque quando a gente existe, quando a gente vive, e quando a gente vive sob uma educação cristã, uma educação religiosa, em vários momentos da nossa vida, a nossa educação religiosa, ela vai entrar em conflito com as nossas vontades, principalmente quando essa educação religiosa, ela prega o que a gente chama dos conceitos de pecado. Lembra que eu falei aula passada? Pense em tudo que dá prazer para vocês. Tenho certeza que algum prazer aí é pecado. Lembra que preguiça é pecado. Tudo bem, gente? E comer demais, gula também é pecado, tá? Então, eles têm essa insegurança, porque ao mesmo tempo que eles querem viver, eles também têm medo do juízo final. Eles têm medo do julgamento. Tudo bem? Então eles vivem, mas eles vivem com certo receio. Eles são pessoas inseguras existencialmente. Tudo bem? Então eles vão desconfiar desse prazer. E por que eles desconfiam desse prazer? Porque o prazer
vem do corpo, vem do carnal, vem do pecado, tá? Então, eu tenho medo de ter prazer, de fazer coisas prazerosas, só que esse prazer ser conectado com o pecado. Então, eu tenho prazer, eu busco o que me faz bem, porém, ao mesmo tempo, eu repenso se esse prazer, ele é um pecado ou não. Porque dentro do barroco volta os valores de punição dos pecados. Tudo bem? Todo mundo conhece alguém que é assim, tá? Se não conhece é você. Lembra que eu sempre falo, tá, gente? Então, a gente não pode esquecer isso. Isso é muito forte no barroco de Portugal e também no barroco brasileiro. Tudo bem? Além disso, quais características a gente tem dentro desse barroco? O famoso feísmo. Ai, Marina, o barroco é feio? Não, não é isso que eu estou falando. O feísmo é uma nova estética. Lembra que eu falei que estética é a forma? Então, ele vai ter novos formatos, tá? Então, ele vai romper, ele vai quebrar aquele formato clássico que a gente viu no classicismo e no humanismo. Por quê? Porque ele vai introduzir novos formatos. Por isso que a gente chama de feísmo. Porque quando ele não segue os formatos clássicos, ele assume formas um pouco diferentes e formas que rompem com aquela questão do belo que o classicismo trouxe, da simetria, do tudo igual, tá? Então, por isso que é o feísmo, tá? É uma nova estética, é um novo formato. Não é feio, é lindo, vocês vão ver, tá? A gente tem o dualismo é esse tá? Então, eu sou antropocêntrico, mas eu também sou teocêntrico, tudo bem? E o fusionismo é a tentativa, nem sempre dá certo, de fusão desses dois conceitos, do conceito do antropocentrismo, o homem no centro, o homem como conquistador do conhecimento, como produtor científico, e ao mesmo tempo o teocentrismo, Deus no centro, Deus no controle de tudo, Deus criador do universo. Então, para dar um exemplo e ficar muito claro, tá? Vamos pensar na origem do universo. Quem é teocentrista vai acreditar que a origem do universo foi Deus, que ele ficou 7 dias criando o mundo, tá? Cada dia ele fez uma coisa, no 7º dia ele descansou. Isso é uma visão teocentrista, é uma visão religiosa sobre a origem do mundo. Do universo não, do nosso mundo. Quem é antropocentrista fala que o mundo originou-se de uma série de fenômenos, tá? Que foi criando ao longo dos milênios e anos e anos e anos que foram passando o mundo que conhecemos hoje. Então, um tem uma visão científica, outro tem uma visão religiosa, ok? E eles vão tentar unir essas duas visões, mas nem sempre essas duas visões podem ser unidas, conseguem ser unidas. Elas sempre vão, ou quase sempre vão, entrar em choque, ok? Então, isso dá mais insegurança para o homem e a mulher barroca, para o indivíduo barroco, o sujeito barroco. Tudo bem, gente? Todo mundo relembrou? Então tá bom. Agora, só para eu mostrar a diferença de uma estética, de um formato barroco e de um formato clássico renascentista, que são sinônimos, o classicismo está dentro do Renascimento, eu vou mostrar 2 obras de arte que a gente vai conseguir ver muito nítido, muito claro, essas 2 diferenças. Vamos lá. Aqui é uma pintura barroca de um artista italiano, tá? Então, vamos analisar um pouquinho essa pintura. A gente percebe que ela tem todo um teor religioso,
ok? A gente está vendo aqui os anjos, a gente está vendo a pomba, que em muitos momentos é colocado como Espírito Santo. Tudo bem? Agora a gente vai ver uma pintura renascentista do Renascimento italiano, tá? Que é a criação de Vênus, tá? A origem de Vênus, que é uma das minhas pinturas favoritas, tá? Então a gente vê aqui toda uma questão da mitologia grega, que é totalmente contra os valores religiosos, porque lembra que mitologia é pagão, tá? São vários deuses, não um deus único. A gente vê a questão dos corpos, a gente vê que as cores são muito mais claras. Olha como aqui é bem mais escuro. A gente tem muita questão de sombra e luz, tá? Então são valores muito diferentes, tá? Tudo bem? Então tá bom. Aí a gente começa a estudar mesmo os artistas que formaram esse barroco brasileiro. Eu vou falar de dois artistas hoje, de dois grandes escritores. Um é brasileiro mesmo, nasceu e viveu aqui, tá? O outro é português, porém vive durante muitos anos aqui. Então eu gosto de trazer ele no barroco brasileiro. Mas lembrando que ele é importante também no barroco português. Então a gente vai ver primeiro o brasileiro, que é o Gregório de Matos, tá? O Gregório de Matos nasce em 1636 lá em Salvador, baiano, e morre em 1695 no Recife, lá em Pernambuco, tá? O Gregório de Matos vem de uma família rica, tá? Uma família de posse, uma família de dinheiro. E isso garante para o Gregório o que a gente chama de educação completa. O Gregório estudou. E mais do que isso, o Gregório fez até a universidade. Gente, a gente está falando de 1600, é muito tempo atrás, tá? Hoje em dia a gente sabe o quanto é difícil para as pessoas, principalmente quando a gente pensa numa sociedade, qual é a porcentagem de pessoas que completam o ensino, tá? Que vão até a universidade e mais do que ir até a universidade, que terminam a universidade, tá? Então ele vai ter uma educação completa e além disso, uma educação aristocrática. O Gregório de Matos, ele vai até a universidade, mas não é qualquer universidade. Ele muda-se para Portugal para fazer universidade. Então, em 1600 e pouquinho, 1650, o Gregório tinha renda, tinha dinheiro para conseguir ir até Portugal e fazer faculdade. Ele fez a Universidade de Coimbra, tá? Então ele tem uma educação completa, ele tem um nível educacional muito alto, tá? Ele vai passar grande parte da vida dele lá em Portugal. Quando ele termina a faculdade, ele não volta, tá? Ele fica lá e ele vai construir toda uma vida lá em Portugal. Gregório de Matos sempre foi uma pessoa um pouco polêmica, uma pessoa que fazia duras críticas, que era extremamente irônico na sua fala, na sua escrita, e ele vai se envolver em algumas confusões, tá? Quando ele se envolve em algumas conclusões é batida de cabeça, confusões, ele é exilado lá em Angola, na África, no continente africano. Na África não, no continente africano. A África não é um país. Tudo bem, gente? Então, ele é exilado, tá? Ele fica em Angola durante alguns anos, tá? Mas depois ele volta, e ele volta para o Brasil, tá? Quando ele volta para o Brasil, ele volta para Salvador. Em Salvador, ele também não consegue se adequar, e ele acaba indo para Recife, tá? Ele é conhecido em Salvador e em Recife como Boca do Inferno. Por que que Gregorinho tem o apelido de Boca do Inferno? Porque ninguém conseguia controlar a boca de Gregório, tá? O Gregório falava mal, sim, ironizava, reclamava de todos os setores da sociedade.
Então ele falava mal de padre, de clero, ele falava mal da aristocracia, ele falava mal dos escravos, ele falava mal dos indígenas, ele falava mal de todo mundo. Por isso que ele é chamado de boca do inferno, porque quando ele abre a boca, tá? É como se viesse um inferno de críticas. Ele criticava a tudo e a todos. A gente não pode esquecer disso, tá? Ele vai morrer em 1695 lá em Recife, na cidade de Recife, tá? E o Gregório de Matos, ele é considerado o primeiro grande autor da literatura brasileira, tá? Ele tem uma obra muito reconhecida e é extremamente importante para nós, tá? A obra de Gregório de Matos, porque inaugura toda essa questão do barroco português. Tudo bem, gente? Então vamos para as características da obra de Gregório de Matos. O Gregório sempre teve uma moral muito religiosa. Ah lá, olha a religião. De novo, tá voltando, tá vendo como ela tá sempre conectada? Então ele sempre tem um julgamento muito religioso. Um julgamento que remete, que traz com ele todos os valores de certo e errado baseados na religião. Então, quando a gente pensa na moral religiosa de Gregório, a gente tem que lembrar que o Gregório, ele tem uma conexão muito forte com a Igreja Católica, tá? Ele é católico e ele vai julgar, ele vai ironizar as pessoas e as classes que não seguem essa mesma moral. Então, se você tem comportamentos, se você tem falas que não seguem a moral religiosa, provavelmente você seria um dos focos da crítica do Gregório. Tudo bem, gente? Então, a gente precisa sempre lembrar: a moral, o conceito de certo e errado para Gregório de Matos é uma moral religiosa cristã católica, ok? Existem vários tipos de moral, a gente pode seguir várias, ok? Porém, a de Gregório é cristã católica, tudo bem? Então tá bom. Ele vai fazer sempre sátiras da sociedade, ok? Então ele vai criticar, como eu já falei, todo mundo e a todos. Ele não poupa ninguém. Ai, Marina, ele vai criticar o clero, ele vai criticar padre, bispo? Vai. Principalmente quando esses padres, quando esses bispos, quando esses arcebispos, tá? Vamos pensar em todo o clero, tá? Todo mundo que faz parte. Não seguem os fundamentos e as regras da Igreja Católica, tá? Então ele vai criticar sim, tudo bem, gente? E ele vai criticar se você não segue. Então, se você não está respeitando, você vai virar crítica. Tudo bem? Então, ele não vai poupar ninguém. Todo mundo vai ser alvo do Gregório. A gente, além disso, vê na obra de Gregório uma questão realista. Não é a era realista, tá, gente? A gente ainda tem um tempo até o realismo chegar, a gente tem quase 150 anos, 200 anos, tá? Para chegar no realismo, porém a gente já consegue perceber algumas características realistas dentro da obra de Gregório de Matos. A gente percebe essa representação do tipo real. Ele vai representar as pessoas, ele vai falar sobre as pessoas de uma maneira muito real. Por quê? Porque ele faz crítica. E para você criticar, você tem que representar essa pessoa do jeito que ela é. Então a gente já vai ver essa representação desse tipo real. Essa representação, ela vai ser explorada de uma maneira muito mais forte e muito mais legal também lá no realismo, que a gente vai falar da verdade nua e crua. Porém, Gregório já começa a falar, já começa a preparar esse terreno. Tudo bem? E a gente vai ver que, além de tudo, além das críticas, além das ironias, além das sátiras, que é a tiração de sarro, o Gregório também faz algumas obras com caráter sensual e erótico,
até um pouco pornográfico, tá? Então isso também está presente nas obras de Gregório de Matos. Mas o mais importante é a questão das ironias e das sátiras. Tudo bem, gente? E das críticas, não podemos esquecer. Tudo bem? Então a gente finaliza o Gregório e agora a gente vai pro Bam, tá? Que é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira entra em quê? Na lista dos fodas da tia Marina. Vamos relembrar os fodas. Foda número 1, Gil Vicente, humanismo. Foda número 2, Camões, o grande Camões, classicismo. Foda número 3, Padre Antônio Vieira, barroco. Então nós já temos agora em maio 3 fodas, né? A gente não pode esquecer dos fodas, tá? O Padre Antônio Vieira nasce em 1608 lá em Portugal, tá? E morre em 1697. Viveu muito, Marina? Viveu muito, gente. Muito. Isso porque ele teve tuberculose ao longo da vida dele, hein? Mas viveu muito, gente. Tá? Até hoje tem gente que não consegue viver esse tanto. Eu talvez não viva esse tanto, tá? Ele vai viver grande parte da vida dele no Brasil, tá? Ele vem pro Brasil com 5 anos e ele fica mais ou menos até os 15, aí depois ele volta, tá? Então ele passa grande parte da vida dele do Brasil, por isso que a gente coloca ele também no barroco brasileiro, tá? Ele tem uma formação educacional jesuítica, então toda a educação do padre, tá? Antes dele se tornar padre, tá, gente? Ninguém nasce padre. Foi uma educação católica, tá? Então ele sempre estudou em escolas católicas e isso obviamente vai influenciar para que ele entre no seminário, para que ele entre na ordem jesuíta, tá? Com 15 anos ele se torna membro da Companhia de Jesus, tá? A Companhia de Jesus são jesuítas, ok? Então ele se torna membro. Então ele foi aluno e depois ele se tornou membro com 15 anos. Então, desde os 15 anos, ele se dedica à questão religiosa, ele se torna um padre, tá? Jesuíta é um pouco diferente do padre, mas a gente vai interpretar como padre, tudo bem? Só que esse padre, ele era um pouco diferente, ele defendia algumas coisas que não era a maioria dos padres que defendiam, não. O que ele defendia? O direito dos indígenas, olha a polêmica, o direito dos judeus, lembrando que o judaísmo é uma outra religião, tá? E o direito dos recém-cristãos. O que é isso, recém-cristão, Marina? Recém-cristãos são as pessoas que se converteram ao cristianismo, tá? Se converteram à Igreja Católica recentemente. Então, naquela época, gente, e hoje é assim também, que eu sei, tá? Porque eu tenho um parente muito próximo, que é bem próximo da igreja, que tá sempre na igreja, e eu volta e meia eu escuto alguma coisa assim, tá? Que é esse conflitinho, essa briguinha? Que pessoas recém-cristãs, tá? Que se converteram há pouco tempo, entram num conflito com pessoas que são convertidas desde que nasceram, que sempre estiveram na igreja, tá? Então existe meio que essa questão, eu sou uma cristã melhor porque eu sempre fui católica, ou você entrou no catolicismo agora, tá? Então existia muito essa rixa no passado, agora nem tanto, mas no passado existia muito, tá? E vai ter uma separação dentro da igreja de quem é novo e de quem é antigo. E o padre é totalmente contra isso. Ele fala, gente, todo mundo aqui é igual, tá? A gente acredita na mesma coisa, vamos parar com essas picuinhas porque não leva a nada. Só que isso, obviamente, não é bem aceito dentro da igreja. Isso vai incomodar algumas pessoas, tá? Por causa dessa defesa dos fracos e dos oprimidos, tá? Essa defesa desses grupos sociais que talvez não era para defender, tá? Era o que a pessoa acreditava naquela época. Ele é acusado de heresia, ok, gente? E ele é acusado de judaísmo. Olha, gente, olha como que era o pensamento naquela época. Você era acusado
de ter uma outra religião. E se você fosse acusado disso, você estaria excluído da Igreja Católica, tá? Então ele é acusado disso durante muito tempo. Ele fica sendo herege, então ele tem que se afastar da igreja. Depois essas questões são perdoadas, tá? E ele volta e ele morre como padre. Tudo bem, gente? Ele vai morrer na Bahia, tá? Então ele morre no Brasil. E a gente conhece o padre Antônio Vieira por causa do quê, Marina? Ele escreve o quê? Sermões. Todo mundo já levou um sermão de pai, mãe, tio, vó, avô, porém esse sermão é um pouquinho diferente. Quais são esses sermões? São conversações ou homilias. Então, gente, o que é isso? Quem já foi numa missa católica é aquele momento onde o padre vai fazer uma reflexão. Isso é a homilia, tá? Geralmente ele pega a palavra do dia, eu acho que é assim, tá? Ele vai pegar a palavra e ele vai fazer uma reflexão sobre ela, tá? Isso é a homilia. O padre Antônio Vieira era um criador de sermão perfeito, tá? Tanto que a gente estuda os sermões, quem vai prestar Unicamp, os sermões continua na lista, ok? E ele vai, através desses sermões, através dessa homilia, converter quem está ouvindo. Então ele arrebanhava através da palavra, através da fala dele, muitas pessoas, tá? Então ele era um excelente orador. Ele falava muito bem, ele convencia quem ouvia ele através da fala. Tudo bem? Então, como que funciona essa questão do sermão? O sermão ele é dividido em algumas partes. Eu vou mostrar as partes aqui para vocês entenderem como que era esse processo de criação, tá? Então, como que funcionava, como que é a estrutura desse sermão? Ele é dividido em 5 partes. A primeira parte a gente chama de introdução, tá? Essa introdução também tem o nome de introito, tá? Então é quando ele mostra sobre o que ele vai falar. Depois que ele mostra sobre o que ele quer falar, tem esse introito, a gente passa para a segunda parte, que é a proposição. Qual que é o propósito? Por que ele estava falando sobre isso? Qual que é o propósito dessa reflexão que ele vai trazer, tá? Depois ele vai invocar, lembra? Parece lá do classicismo do Camões. Invocação é inspiração. Ele vai chamar, tá? Ele vai se inspirar. Ele vai como se fosse proferir, falar as palavras de quem? Geralmente de Deus ou da Virgem Maria, tá? Então ele é inspirado, ele invoca, tá? Deus e a Virgem Maria. Então é como se ele fosse um instrumento. A gente vê isso muito dentro das igrejas, não só católica, tá? Ai, Deus falou através de mim, tá? Tudo isso é uma invocação, tá? Tudo isso é uma inspiração, é muito comum até hoje. Aí depois disso, que ele se sente inspirado e que ele fala quem que está inspirando ele vai começar a fazer mesmo as reflexões, que é o momento da argumentação. Ele vai defender esse posicionamento dele, ele vai fazer as reflexões, que é o grande centro da homilia, o grande centro do sermão, tá? E depois ele finaliza com a conclusão, que é o momento do clímax, é o momento onde você fala, nossa, agora eu entendi, nossa, agora fez sentido, que bom que eu entendi, tá? É quando você sente que você compreendeu a reflexão, quando a reflexão te toca, tá? Então essa é a estrutura do sermão, tá? Essa estrutura vai ser utilizada por outros padres, por outros celebrantes, tá, gente? Não é utilizada só na Igreja Católica. A gente trabalha muito com o conceito de sermão até hoje, tá? Então a gente vai ver que o padre Antônio Vieira ele é extremamente importante, não é à toa que ele está na lista dos fodas, tá? Ele produz muita coisa de muita boa qualidade. A literatura dele é uma literatura muito importante para a literatura brasileira, assim como também é para a literatura portuguesa. E é muito importante que a gente estude e compreenda ele. Tudo bem, meus amores?
Então, com isso eu finalizo a aula de hoje, tá? A gente viu Gregório, a gente viu o Padre Antônio Vieira, a gente viu as características do barroco, a gente viu por que esse barroco acontece no Brasil e a gente está começando a descobrir e a estudar essa literatura brasileira que é tão importante e tão maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas, que vocês estejam entendendo, porém, se não estiver entendendo, não tem problema. Vem no WhatsApp ou deixa comentário aqui que eu respondo com todo amor e com todo carinho, tá? Fiquem bem, cuidem de vocês, cuidem da mente de vocês, tá? Calma no coração que logo, logo estaremos todos juntos. Estou com muitas saudades e até mais. Um beijo carinhoso.